Salve Corinthians, salve galera do Timão. Rapaziada, chega fortalecendo com like porque tem notícias do Coringão. Então chega se inscrevendo no canal, fortalecendo com like porque o Coringão tem notícia todo dia, pessoal. Todo dia. Fortalece com like aí e vamos pro vídeo ver o que a galera vai falar a respeito desse time que cada dia é uma história diferente. Vamos lá. O que ele pegou no clube aí, putz, não é fácil também. Mas assim, eu me coloco na posição do cara que vai formatar o novo Corinthians na metade do ano. Se eu pensar em tudo isso, eu vou morrer abraçado com esses caras em dezembro. Porra, hein? Contratar esse Leandro Quesada, esse merda, não sabe nada, não contratou um time decente, nós somos rebaixados. Cara, eu acho que o Corinthians não pode passar por isso, velho. Vocês estão brincando com o negócio, hein? De onde vem o dinheiro, eu não sei, cara. Então, mas vai aí... hipotecar o estádio, vende o Parque São Jorge, Corinthians na segunda divisão, Quesada, cara. Mas aí é muito fácil, entendeu? De onde vem o dinheiro, eu não sei, não é assim. Não, é o modo de dizer. Não é assim. O Corinthians precisa de gente inteligente pra ir atrás. O Corinthians precisa, cara, o Corinthians precisa urgentemente, sem sacanagem, de alguém pra estruturar esse clube, cara. Exatamente. Desse jeito aí. Sim, mas não pode abandonar o futebol. Isso que eu estou dizendo. Isso é conversa de inimigo, hein? O Palmeiras quer que o Corinthians não contrate ninguém. O Flamengo também, o São Paulo, pra ir pra segunda divisão. Não caiam nessa armadilha. Isso eu concordo com você. Estruturar o clube inclui é legal você dizer isso quando é futebol. Legal. Exclui pensar no futebol. Mas fazer também pensar um projeto para futebol. Não é o meu caso. Não pode chegar agora no meio do ano. Apenas vamos gastar, entendeu? Já gastou 150 milhões no começo do ano. No meio do ano, não tem dinheiro. Não é o seu caso, mas tira a pouco. O Antônio Oliveira, o que você faz? Resolve. O que sabe? Eu faço? Não faço nada, eu continuo trabalhando. Os Corinthians vão pra segunda divisão. Na segunda divisão, assim, pelo amor de Deus, você acha que é normal um time ir pra segunda divisão? Nós não podemos defender isso, gente. O time que tá fazendo tudo que o Corinthians está fazendo é normal ele cair. Então, mas você precisa resolver a situação agora. Então é o seguinte, fecha o Corinthians, não joga fechar. o campeonato, não é segunda divisão. O Corinthians não pode continuar nessa mesma estrada que ele vem trilhando há uma década. Gasta e não tem dinheiro pra pagar. O que o André Sanches falava do Flamengo e do Palmeiras, a um dia a conta chega. E ele não estava olhando pro próprio rabo. Talvez ele estivesse olhando pro espelho quando ele formulou essa frase pela primeira vez. Ele olhou pro espelho, viu a cara dele como presidente do Corinthians e falou assim, um dia a conta vai chegar. E tá chegando. Ó, eu só queria... Tá chegando. Sim, chegou. Giovanni, não tem, é insustentável essa situação. Já que você citou o Palmeiras, eu queria dar um exemplo, que é o seguinte... e não só o Palmeiras, tá? Se for um exemplo atual, quando o Fortaleza montou o time dele há 3, 4 temporadas, até pra Série A, tá? E com o Rogério, quando a gente olhava pro elenco do Fortaleza, que era baratíssimo, todo mundo falava, esse time vai cair. E esse time só brigou de meio de tabela pra cima. Aliás, foi até a Libertadores. Então, gastar não é sinônimo de ter um bom time. Tem que ser criativo. Tá? Então, antes do Corinthians gastar, ele tem que contratar quem entenda de futebol, que não é o caso de qualquer pessoa que está ali. Mas então, vai contratar Pedro Raul, Mateuzinho, não pode. Porque quando o Fortaleza trouxe Pikachu, trouxe Juninho Capixaba, que era do Corinthians, Tite, e um monte de... Fala assim, pelo amor de Deus, esse time vai cair para 20ª divisão. E o time só cresceu. Então... Com todo respeito, você pagar... gringos muito bem no mercado e contratou um técnico muito bom. Então, ou seja, né, você pagando pouco, também se consegue fazer um bom time. Depende de quem. Gastando pouco, dá pra fazer. Eu me lembro, olha essa escalação aqui, que eu vou dar, tá bom? Sérgio Goleiro, já bem veterano. Baiano, que era um lateral bem comum, da época do Santos. Jogou no Boca. Nem zagueiro. Leonardo, que era um zagueiro fraquíssimo. O Leonardo Calça Jeans. Lúcio, aquele lateral que foi eleito um dos piores da história. Pela torcida. Alceu, pelo amor de Deus. Marcinho Paulada. Alceus, pelo amor de Deus. Marcinho Guerreiro, famoso Marcinho Paulada. Magrão e Elson. E aí no ataque... Esse time do Fortaleza é de que? Não, esse time do Palmeiras. Aí no ataque você tinha Caê Schirek... E o Wagner Love surgindo. Isso de que ano? 2004. O time que voltou da Série B. Voltou de uma Série B. Sabe em qual posição terminou esse time? Aonde? 4º lugar do Campeonato Brasileiro. Na Série A. O Palmeiras, na Série A, em 2004. Com Estevan Soares de técnico.
Ou seja, se um time desse, que com todo respeito, dá medo de você olhar numa escalação, terminou em 4º lugar, tá, o elenco do Corinthians hoje é muito melhor do que esse time. Então já começa que esse time tem que jogar mais. O que eu Agora, acho, assim, se você não pagar o salário desses caras, Exatamente. se você atrasar tudo, se você não souber contratar, não O trouxer um técnico treinador pode bom, ser o Guardiola, se não você adianta. não pagar o salário dos não caras. adianta. Então o problema do Corinthians, ele precisa sim fechar a torneira. Não é questão de não contratar porque o rival quer ver o Corinthians. Não é isso. Eu tô falando como analista, o Corinthians, se ele não cair esse ano, ele vai cair no ano que vem, ou vai cair, em algum momento ele vai cair nesse ritmo. Desse Ele jeito, cai, ele vai cair, eu ele concordo. vai Se não mudar cair, o trajeto. ele vai. Se ele quiser pegar de exemplo, então, os dois grandes rivais que ele tem hoje, interestadual ou dentro do estado, o Palmeiras e o Flamengo, eles ficaram quase 10 anos sem ganhar nada, fechando torneira pra pagar conta, entendendo e torcidas grandes A que história cobram. do Palmeiras é diferente. Do Palmeiras é diferente do Flamengo. Tudo bem, mas só que... O Flamengo fez a lição de casa. Sim, mas o Palmeiras foi turbinado pelo dinheiro do Paulo Mas Nobre. se o cara não fosse, Entendeu? mas se o cara não fosse também inteligente, O Corinthians também não tem tem. dinheiro, joga fora. Sim, ok, claro, claro. O Corinthians não está sendo turbinado por dinheiro de nenhum mecenas. Ninguém. Mas tem um dinheiro que está entrando, que é dinheiro novo. Que é dinheiro o dinheiro igual ao da que Vai de entrava no Palmeiras Bet, do mecenas. que é o dinheiro das placas. Quer dizer, é o como se Paulo fosse o Nobre. mecenas. É o Paulo Nobre do O Paulo Corinthians, Nobre do Corinthians é isso daí. É a Isso. capacidade que o Corinthians tem só de que gerar De receita. fazer dinheiro novo. Só que ele não paga as que contas. o Augusto Melo tá fazendo. Sim. Só que ele não tá sabendo o que fazer com ele. Por quê? Porque não tem Então, uma aí tá. alma naquele clube que entenda de futebol pra fazer Eu um não time. sei se ele está fazendo. Não é possível. Porque se no primeiro mês ele pega 150 milhões de Então, acordos para Ficani, começar a iniciar a pagar uma dívida e ele só gasta com um jogador de Gasta mediano mal. para baixo, ruim, Porque que não são falta nem do alguém. nível desses caras que eu citei, Porque- a época Gente, do mas Fortaleza, falta então, meu alguém amigo, pra pensar O parceiro futebol no dele, o não cara tem que milagre. pensava futebol lá era o Era o Rubão. Rubão. Com todo azar dele. respeito. E agora não é Aí, ninguém. então, Com todo meu amigo. respeito. E agora não é não um é cara ninguém. qualificado pro Então quadro, não pro cargo. reclama. Exatamente. O Flamengo, quando reestruturou a sua dívida lá com o Eduardo Bandeira de Melo, organizou alguém ali para cuidar de futebol também Era o Rodrigo direito. Caetano. O Rodrigo Caetano, Era o que hoje Rodrigo tá na Caetano. seleção brasileira. O Corinthians teve a chance de contratar um monte de gente para esses cargos, né, o Quesada? Rodrigo Caetano, Rodrigo inclusive. Caetano, né? Alexandre Foi pra Matos. seleção, é. Teve gente aí, pô. Rodrigo Caetano que falou não pro Corinthians porque estava negociando com a Com a seleção, seleção, né? claro. Claro, acabou optando pela seleção. Mas o Corinthians, a gente não percebe no Corinthians uma vontade política ali interna de, escuta, gente, vamos parar tudo, e vamos começar a pensar no futuro, porque desse jeito que o Quesada tá falando, ele tem razão. Se o Corinthians cair, é uma desgraça do ponto de vista financeiro. Total. Mas se continuar gastando desse Também é jeito, uma desgraça. é uma desgraça igual. É o cobertor curto que eu A falo. gente tem que pontuar, o Corinthians faz dinheiro, né? Porque assim, quando a gente fala, o Corinthians não tem dinheiro. Não, o Corinthians tem dinheiro. Não, entra dinheiro pra O burro. problema é que o Corinthians joga dinheiro na lata do lixo. Exato. Gastar pouco mais de 100 milhões aí, com contratações que nós não somos oportunistas de falarmos agora. A gente falou antes sobre o Pedro Raul, a gente falou antes sobre o Mateuzinho, a gente falou do Gustavo, a gente falou do Pedro Henrique. Gente, o Corinthians contratou um jogador chamado Pedro Henrique, Coronado. Eu não acho que o Corinthians atacou bem o mercado. Quais são os jogadores que foram bem aí no Corinthians? Garro. Eu vejo o Garro, um pouco o Ranielli e o Félix Torres eu quero esperar um pouquinho para fazer uma avaliação mais justa, tá? Que de vez em quando ele dá umas né? Faz umas lambanças ali na zaga. Mas O assim, Gustavo Henrique, que só se machuca. Só se machuca. E tem esse histórico de Pedro lesão. Raul. Pois é, sempre Que teve. nem, por exemplo, desculpa, só Não, abrindo um parêntese. O Botafogo e o Cruzeiro, e tem mais um time, não sei qual é, estão interessados no Mina, que jogou no Palmeiras. Esse cara não passa uma temporada sem uma lesão séria. Sim, Como não é que você consegue vai jogar. contratar um jogador desse? Consegue jogar. Como é que você vai contratar um jogador desse? Ele é um fiasco depois que saiu do Palmeiras. A palavra é, Exatamente. ele é um zagueiro fiasco Aí o depois cara que saiu vai do Palmeiras. contratar o Gustavo Henrique, que se lesionou no Santos 3 vezes, ele passou um ano sem jogar, e o Santos bancando o salário dele. Aí termina o contrato dele, ele pega e vai embora, É o e Flamengo. deixa o Santos na mão. Isso deixou muito magoado aos diretores e a torcida santista também. Vai pro Flamengo, se machuca lá. sai. Vai pra fora. Aí fora eu não tenho histórico De dele. quem? O Gustavo Henrique? É, O fora eu não Fenerbahçe? sei. Não jogou pouquíssimo. Jogou pouquinho. Pouquíssimo. Agora chega no Corinthians, sabe o quê? Tá machucado. Ô, Sormani, o diretor de futebol, eu vou falar um negócio aqui que é um absurdo, tá? Aí os caras falam, pô, esse Quesada tá querendo botar a banca aí, ele, o Flavinho, o Sormani, fala assim, que eles são os únicos que vê jogos. Não, não é isso.
Mas esses caras que são diretores de futebol, eles não param pra ver jogos. Não vê nada. Eles não veem uma Série B. Eles vivem de Tem uma negociata. Série B aí, ô Facinca. Não é possível que não tenha alguém aí que o Corinthians possa chegar e comprar pra tentar salvar o time no meio do ano sem o dinheiro. Esse moço, rapidinho, O Palmeiras contratou o Rômulo por 6 milhões de reais. esse moço... Aí, como é não que eu cairia bem no Corinthians? Claro. Eu vou ser irônico, tá? Mas aí você vai entender. Esse moço que acabou de se aposentar do Corinthians, esse moço... Paulinho. Que era Paulinho, né? O nome dele? Jogou Paulinho. na seleção. Sim. Quando ele chega ao Corinthians, ele vem... Vem do Bragantino. Ah, pô. o Bragantino tava onde? Tava onde o Bragantino? Série B. Bragança Paulista. Na Série tá B. em Série B. Tá. Tá bom, pode seguir. É só pra dizer que... o Não, Ralf Corinthians- também. O Ralf também. O Corinthians Ralf perdeu Paulinho, perde chance, de, por exemplo, Ralf tá a no gente Grêmio citou Barueri. alguns nomes de pessoas que poderiam ocupar esse Barueri. cargo. Por exemplo, o Júlio César, ex-goleiro, que tá no Bragantino. Tá lá é uma escola de Prospecção. de formação de executivos de futebol. O Lucas Claro foi embora pro Mônaco, né? Sim. Agora... Thiago Escuro. Thiago Escuro. O Lucas Claro é o zagueiro. Lucas Claro, Thiago Você Escuro. vai ver. O Thiago Escuro é irmão do Lucas Claro. É isso. São primos, são São primos. primos. É. E o Aí o Carlos Crepúsculo, ele joga onde? E é primo do Mancha Negra. Tá lá o Thiago Escuro foi pro Mônaco. Tem um outro caboclo lá agora que eu esqueci o nome dele. Jorge Café, irmão do Carlos Leite. Irmão do Carlos Leite. Então, como é que chama o diretor do... Paulo Pingaiada. O diretor do Bragantino hoje, gente. Esqueci o nome dele. O É o Júlio Diego César. Serri, não é? Acho que é o Diego Serri. Acho que é o Diego Serri. E o Júlio tá lá. Pô, pega o moleque que é corintiano, declarado, é cria do terrão, conhece o Corinthians, foi campeão, sofreu lá dentro, perdeu a posição pro Cássio. Por que não? Por que não? Fábio Santos acabou de parar de jogar futebol. Por que não? O trabalho dele hoje é de comentarista de futebol. Mas ele poderia perfeitamente ser o cara nesse cargo. Por que não, Paulinho? Se bem que o Paulinho quer continuar Quer jogando. jogar bola ainda. Não sei. Paulinho, você quer continuar jogando ou quer ficar com a gente aqui? E outra, você Pô, fala aí um o cara negócio pega do cara... e contrata o Rubão. Mas eu acho que Porque o Rubão ajudou na campanha. Então, só que a gente esquece que o Rubão a gente fez isso daí, era o diretor de futebol do Corinthians em 2007, E o que aconteceu? quando o Corinthians caiu. Não, tudo bem, a gente não pode tirar a oportunidade das pessoas fazerem o negócio, mas o Rubão ficou de 2007 até agora, são quantos anos? Ele ficou todo esse período afastado O Corinthians do futebol. adora personagens Como é que você traz fanfarrões. um cara que tá afastado do futebol? Eu só queria fazer uma correção aqui. É o modo de dizer que às vezes a gente fica meio quente na análise. Eu falei, não é da minha conta de onde o Corinthians vai tirar o dinheiro. Não, claro que é da nossa conta tudo. Tudo. A gente tem que explicar todos os movimentos financeiros. É o modo de dizer. Que se traduz de que maneira? O Corinthians tem que ter a arte de arranjar um jeito de com pouco dinheiro, É perfeito, contratar perfeito. 5 bons jogadores para tentar salvar a campanha do Campeonato Brasileiro, tá? Essa é a tradução. É o que faz o É isso. Atlético Paranaense. É isso. É o que faz o Fortaleza. Exato. E que faz também o Bragantino. É isso. Conseguem fazer times. Consegue fazer. Times competitivos. Traga novos Ranieles e Garros aí e vambora. Mesmo o Cuiabá, dentro de... Esse ano não, mas nos Cuiabá dois últimos vai ser anteriores. rebaixado, Esse ano vai cair. Esquece. Não, vai falar. Não. Eu tô dizendo que são clubes que contratam atletas que muita gente não tá mais olhando no mercado e conseguiu formar por uma Corinthians temporada... ainda tem um departamento, como é que chama? De Sim, scout? todos os times têm. Não, mas ainda tem Segundo, funcional, porque tem, mas Aí segundo... contrata Desde os... Tem, Sormani, mas contrata o Gustavo Henrique, Ah, sim. contrata todos- o Palácio. Eu esqueci o nome do rapaz aí, mas caras não jogam. foi passou pelo rapaz os números desses jogadores nos últimos tempos aí. Segundo o Thiago Nunes, em 2020, quando chegou ao Corinthians, ele falou que o departamento de scout era sucateado. Eu não duvido que ele só tenha piorado daqui pra frente, porque é só você ver o que aconteceu com o Corinthians de 2020 daqui pra frente. Não, e veio as últimas contratações. Eu não sei o período, mas o Fernando Lázaro trabalhava diretamente com isso. E ele é um cara muito É elogiado verdade, nessa ele era o cara nessa que área. A gente análise precisa de ver desempenho. análise de desempenho. Eu acho que a análise de desempenho não deve contratar jogador. Deve indicar os números para diretor de futebol, presidente técnico,
O trio tem que resolver se vem ou não. Porque às vezes eu sou técnico, eu quero contratar aquele jogador, mas o presidente vai falar, porra, com essa grana aqui não dá. Com essa idade aqui eu não posso fazer um contrato de 5 anos com o cara. Ou de repente o presidente vai fazer isso e eu como técnico vou falar, pô, você tá fazendo um negócio aqui que não dá. Tem um jogador mais barato lá na Série B que tem 19 anos, que vai me ajudar mais, vai me entregar mais e ainda vai ter mercado na Europa para ser vendido. Então eu acho que essas decisões, elas precisam ser tomadas em grupo, entendeu? Aí o presidente, que talvez não entenda tanto de futebol, deixa na mão do Rubão ou deixa na mão do cara que faz o scout, e aí dá isso daí que aconteceu. Contrata 11 jogadores que talvez 2 ou 3 se salvem, entendeu? É isso daí. E os outros 9 você tem que pagar. E os outros 9 tem que pagar, porque você vai, né? Ó, só pra fechar aqui, ô Flavinho, que eu sei que a gente já falou muito do Corinthians. Fausto Vera no Galo. Trabalhou junto com o Milito tá pedindo o jogador, o Corinthians já tá próximo de sofrer logo um transfer ban, porque tá devendo dinheiro aí pela compra do jogador. Né? Então, o popular paga o que dá e vamos embora. O Corinthians está devendo 17 milhões de uma última parcela aí pro... Qual é o time dele? Argentino Júnior. Sim. Tá? E já tem 18% em cima disso também pela multa de atraso. O jogador custou 6 milhões de euros. Qual é a situação do Corinthians? Muita gente defende que o Corinthians pegue esse dinheiro, pague o que deve e libere o Fausto Vera. Eu não acho legal esse tipo de coisa, né? Eu acho que tem que tentar reaver esses 6 milhões de euros. Só que eu acho que dificilmente o Atlético Mineiro vai pagar. Mas ele não vai reaver algo que ele não usou, ele não gastou isso, ele não pagou. Sim, mas ele tem que pagar esses... Ele vai ter que receber a grana... A conta é a seguinte, eu tenho que pagar 6 milhões. De euros. Eu comprei o Fausto Vera, paguei 6 milhões. De euros. Na verdade, você não pagou. Você não pagou. Você tá dividendo. Você usou o jogador, você não pagou. Aí o Atlético te dá esse mesmo 6 milhões, você pega e paga o cara. Você não tá perdendo dinheiro. Não, mas você não entendeu o que eu falei. O Atlético não vai pagar esses 6 milhões. Isso que eu tô dizendo. Tem gente que lá defende que o Corinthians só paga esses 3,45 milhões de dólares e tire o problema da frente, entendeu? Não, mas o Corinthians deve quanto? 3,45 milhões. O Corinthians já pagou alguma coisa lá? Já pagou, então. Só deve isso daqui. Dos 6 milhões, o Corinthians pagou 3,4 então o Atlético paga esses 10. Mas é um jogador que a gente mesmo aqui cansa de dizer que não valorizou. Sim, mas como eu tô dizendo. Vender? Mas o Corinthians perdeu dinheiro com o cara. Por quê? Pagou salário, não pagou, mas se sair vai ter que pagar o que deve. E o Corinthians não vai conseguir recuperar esses 6 milhões de euros que saíram. Quer dizer, é um péssimo negócio, porque tecnicamente o jogador não ajudou, não resolveu o que precisava resolver no meio-campo, e o Corinthians vai perder dinheiro, porque é lógico. Na verdade, ele pagou o jogador e entregou pro Atlético. Exato. Em baixa. O Atlético não vai pagar 6 milhões de euros pelo jogador, Chamani. Esquece, tá? O Fagner não terá o contrato renovado em dezembro desse ano, tá? Então, Fagner é mais um que vai seguir aí o caminho do Paulinho, do Fábio Santos e também do Cássio. Já falamos aí do Félix Torres. O Pedro Raul é negociável, tá? O Corinthians pagou 5 milhões de dólares pelo jogador. Se alguém tiver interesse, já tá, vai me chamar de louco. Já tá disponível no mercado. Você quer ele no Santos? Eu acho que no Santos ele funciona. Pode ser que funcione. Pode ser pra quem tem William Bigode, Morelos e Furque, eu não sei, não. Porque o Santos não tem 5 milhões pra Não, entrega pra gente. Empresta. Empresta. E pra fechar... Se livra pelo menos de parte do salário. Claro, exato. Igor Farias, atacante de 21 anos, campeão da Copinha, rescindiu o contrato por falta de pagamento do fundo de garantia. Não foi o por Rian tempo de também? serviço. O Rian também? O Rian ainda não, mas o Igor sim. Então, mas o Igor... E o Lucas Flora, só pra fechar, Sorma, de 10 anos, destaque da base do Corinthians, vai pro Palmeiras. O Palmeiras, lá do João Paulo Sampaio, vai oferecer 200 mil reais de luvas, esse dinheiro vai pros pais, claro, Gente, uma e um criancinha. salário de 15 mil reais por mês. Esse garoto tem inclusive o vídeo dele aí, se vocês quiserem soltar. Pode soltar. Moleque é bom de bola, bom de bola. É claro que isso daí é o DVD, né? Mas talentosíssimo pra idade aí. 10 anos. O Palmeiras também tirou um moleque, o Sormani estava lembrando aqui, da base do Flamengo, né? Que é o Alisson. Kevin Wallace. Kevin Wallace. Também de 10 anos. Mas aí esse aí, ó. menino. Esse menino. Parece que ele é de São Paulo e queria voltar pra São Paulo. Né? Ele disse que ele foi pro Rio de Janeiro, não se adaptou à cidade, ele, os pais, né, evidentemente, e ele pediu pra voltar. E é super campeão lá na categoria dele, moleque muito bom de bola. O menininho do Corinthians. E o Palmeiras repete, né? E o Palmeiras repete o mesmo movimento dele com o que ele fez com o Estevão do Cruzeiro. Foi mais ou menos assim. Foi lá, o Estevão era um baita jogador na base do Cruzeiro. Todo mundo sabia, o João Paulo Sampaio
ele é um cara atento ao mercado, porque ele trabalha com a base. Ele falou assim, pô, vamos fazer o seguinte, vamos chegar lá no Estevam, no pai dele, vamos dar uma grana, vamos dar uma salário e trazer esse moleque pra cá. Exatamente isso está sendo feito com esse menino aí, o Lucas Flora. E com aquele menininho lá do Flamengo. Entendeu? Então foram duas movimentações de mercado do Palmeiras muito interessantes. E o Corinthians perde uma joia. Perde uma joia. Por R$200 mil de luva e 15 mil por mês. Como é que pode acontecer um troço desse? Eu acho que essa informação desse moleque de 10 anos, o Flora, trocando o Corinthians pro Palmeiras, é a raiz de todos os problemas do Corinthians, porque a gente só vê lá o time de cima, devendo os direitos de imagem, enrolado com a Vai de Bet, sem pagar as parcelas dos jogadores que contrata. Isso daí é a base de tudo. Né? O Corinthians é desorganizado na base. Quando uma estrutura de um prédio... Não existe uma boa estrutura de um prédio. Você vai fazer um prédio de 20 andares, ele vai fazer o quê? Ele vai ruir. Perder esse moleque já tá 1 ano e meio, a gente já tá falando desse moleque. O Corinthians conseguiu perder uma joia. Aí vai falar, também? Vai tirar... Não gostou do moleque. Não é ele isso. tá gostando, moleque. Não é Não, isso. Deixa eu pensar acabar. Fala, pera. Não, por causa de R$200 mil, exatamente. um dinheiro insignificante para um clube. E 15 mil por mês. Você vai perder uma joia que daqui a. Pode ser que não vire. Pode ser. Mas você não pode deixar acontecer um troço Mas desse. daqui a 5, 6 anos você pode vender esse moleque por 20 milhões de euros pro E é o que o Palmeiras Chelsea. está fazendo com o Com o Estevam, que era isso, do pô. Cruzeiro. É isso. É que assim, lógico que é muito legal você ver um menino desse, extremamente habilidoso, pra idade dele, né? Mas é que, eu cansei de ver exemplos até na minha família, né? Assim que isso de você vai ver fenômenos, sempre. né? De Sim, até o Jean todos Serra, que os jogava no esportes. Santos, não virou. Então, por isso que Entendeu? tem Mas que você ter não pode correr esse O risco. Barcelona entendeu? levou o Messi, assim, isso que que deu tem uma muito. grana legal pros pais e virou. Mas claro. os garotos foram pra lá e não Por isso viraram. que tem O Palmeiras fez isso com o Hendrick. Não, fez com o Estevão e deu Fez com certo. É que a Tem que gente ter. só Fez com o lembra Hendrick. dos que vou dizer uma coisa, Pra Palmeiras cada tá Neymar correto. que o Santos, para cada Neymar que o Santos revelou, que só foi um, né, gente? Pra cada Neymar. Quantos passaram lá? É, e não deram então, por certo? isso que Tá eu- na cara que esse menino vai ser jogador de futebol. espero que bom. seja. Pode ser que seja. Pode ser também que pode não ser seja. que não, É que mas- Então você não pagaria? Não. Você liberaria, é isso? Não é isso, não é isso. Claro que se eu fosse diretor de base, eu tenho que analisar esse tipo de talento, né? Tá. Eu só tô dizendo que eu agora não posso dar um veredito sobre o Não, mas garoto. ninguém tá dando veredito sobre o do que garoto. ele vai ser, A não. gente tá destacando, olha, porque esse moleque parece ser fora da curva. É. Entendeu? É isso que nós estamos falando. Eu acho que E que por R$200 mil e 15 por mês, o Corinthians perdeu um moleque que pode vir a ser o novo Hendrick. É que a nossa. É Como que acontece? assim, Aí Se daqui você faz 5, isso aí, 6 anos... você tropeça na perna e cai, parceiro. Claro que eu tropeço, daqui cara, 7 tá anos, dúvida. 7, 8 anos, eu já não vou estar mais trabalhando, evidentemente. Aí alguém vai falar assim: ó, lembra Sei esse que moleque? pensa. É a mesma história do Hendrick. Era a base do Corinthians. Verdade, é. Você Quem que que pensa dispensou? que daqui a 7 anos você não vai estar trabalhando. É, eu acho que Só daqui uma a informação 5, 6 anos a importante. gente vai analisar. Só uma informação importante. Estava falando isso com o senhor Mani hoje de manhã. A legislação brasileira, ela só permite vínculo com o clube e pagamento de auxílio de atleta a partir dos 14 anos. A FIFA fala em 12, mas a legislação brasileira só a partir dos 14 é que poderia ter um contrato. Então, isso daí é informal, tá? É meio que no fio do bigode, Flavinho. Se daqui a 2, 3 meses o pai recebeu uma grana e for para outro lugar, Também pode. o Palmeiras não tem absolutamente nada na justiça que faça, né, que salvaguarde, não é? Na justiça, concordo. Exato. Na justiça esportiva, o moleque vai embora. Nada. Agora, essa grana, muito provavelmente, o pai vai ter que devolver pro, entendeu? aí essa tem luva. que saber amarrar direitinho exato. isso daí, O dinheiro, o Palmeiras pode receber. Agora, é o que você falou, é verdade. Não é garantia nenhuma de que o moleque tá lá. É Tá, isso aí. tá atrelado. o primeiro ao contrato Palmeiras. só pode ser feito com 16 anos até os 18, é um contrato de 2 anos. Não, 3 anos. Não, 3 anos. De 3 anos, né? Você 3 faz um 16, 17, 18... Com 14 pode assinar Sim. um vínculo. Isso, Pode... então você faz o 14 é o primeiro... auxílio, né? O auxílio pode pro vincular jogador. o- Você faz o primeiro para 17, 18 até os 19 anos, mas, porém, com uma possibilidade de renovação para o contrato profissional mesmo a partir dos 18. Quero Pessoal, isso aí é o quê? Refletos da Lei Pelé. Lei Pelé que tirou os jogadores do clube e deu nas mãos dos empresários. Pessoal, agora é um absurdo. É um absurdo tremendo o Corinthians perder esse jogador, essa joia. Ninguém sabe o que vai acontecer, se ele vai virar jogador ou não. Mas há muito tempo já vem se falando nesse Flora. Há muito tempo vem falando que ele é um diamante. E o Corinthians consegue perder por merreca. Pessoal, usa aí o espaço de comentário para dar sua opinião.
certo, a gente já viu vários casos, inclusive no Corinthians, de jogadores que brilhavam na base. Tem o Lulinha, o Dentinho, o Lulinha mesmo, todo mundo falava que o Lulinha seria um melhor do mundo e não virou. Mas, pessoal, o Corinthians não pode correr esse risco. E aí, ó, vai pro Palmeiras e ainda para um rival. Comente aí e fortalece com like, beleza? Se inscreve no canal e vai, Corinthians.